Ok, estamos aqui para mais uma aula. Vamos ficar atento. Hoje nós vamos falar sobre o livro, capítulo 4, que vai tratar sobre imagem e movimento, tá? A gente vai falar nesse momento agora sobre a fotografia, que vai da página 68 a 70 do livro de arte. Vamos ficar atento aí. A palavra fotografia vem do grego phos mais grafis, o que significa desenhar com luz e contraste. Como foi criada? A invenção da fotografia não foi obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando juntas ou em paralelo ao longo de muitos anos. Como tudo começou? A primeira descoberta importante para a fotografia foi a câmara escura. Ela consiste numa caixa com um buraco no canto. A luz de um lugar externo passa no buraco e atinge uma superfície interna, onde é reproduzida a imagem invertida. Desde o século V a.C., gregos e chineses já utilizavam estas caixas escuras para projetar imagens invertidas numa superfície oposta. O filósofo Aristóteles também teve sua parte nessa história. Sentado sobre uma árvore, percebeu que podia observar o eclipse do Sol através de um orifício numa folha de plátano, e que, quanto menor fosse o furo, mais nítida era a imagem gerada. Nos princípios do século XI, um erudito árabe, Abu Ali al-Husban al-Hissan, escreveu pela primeira vez a câmara escura em público. Ele foi um dos pioneiros no conhecimento da óptica. Porém, séculos depois, no ano de 1558, o cientista napolitano Giovanni Battista della Porta, com maior nível de detalhamento e conhecimento, também exibiu a câmara, conseguindo atrair maior interesse do público. Ainda no século XIV, já se aconselhava o uso da câmara escura como auxílio ao desenho e à pintura. Essas câmaras contavam com um espelho que projetava imagens sobre um vidro, onde era apoiado o papel. Leonardo da Vinci fez uma descrição da câmara escura em seu livro de notas, que foi publicado apenas em 1797. Mas foi em 1826 que o francês Joseph Nicéphore Niepce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo, chamado betume da Judéia, que conseguiu após 8 horas de exposição solar a primeira fotografia oficialmente reconhecida. E não foi fácil, pois precisava de 8 horas de sol intenso sobre o cenário fotografado. Quando exposto ao sol, o betume endurece formando uma imagem negativa. Se aparecesse uma nuvem ou chovesse, o trabalho de Niepce era completamente destruído e o processo deveria ser começado do zero. Niepce chamou o processo de heliografia, que pelo grego significa escrita com o sol. Paralelamente, outro francês, Daguerre, produzia com uma câmara escura efeitos visuais em um espetáculo denominado diorama. Daguerre e Niepce trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente a firmar em sociedade. Após a morte de Niepce, Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. Daguerre escreveu seu processo à Academia de Ciências e Belas Artes, na França, e logo depois requereu a patente de seu invento na Inglaterra. Agora nós vamos falar sobre o cinema. Vai da página 71 a 73. Vamos ficar atento aí para a explicação. Cinema, também conhecido como a sétima arte, começou com a invenção do cinematógrafo, que era uma máquina cuja manivela permitia captar as imagens, revelar o filme e depois também projetá-los em uma tela. O cinematógrafo foi criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. Georges Méliès, um dos mais famosos mágicos ilusionistas da França, dono do teatro Robert Houdin, foi convidado pelos irmãos Lumière para a sessão no Grand Café, onde foi apresentado pela primeira vez ao público o cinematógrafo, exibindo o primeiro filme da humanidade, um pequeno curta de 1 minuto onde não mostrava nada além de um trem chegando à estação. Durante o filme, as pessoas quase fugiram, acharam que o trem iria atropelá-los. Ninguém nunca havia visto algo parecido. O cinema estava começando a ganhar forma.
Méliès se encantou pela invenção e propôs comprar o equipamento, mas os Lumière não viram potencial no cinema. Para eles, o cinematógrafo deveria ser usado para fins científicos. Então, George conseguiu adquirir um protótipo da máquina e o incrementou até que ficasse perfeito. Entusiasmado, ele saía filmando coisas do cotidiano pelas ruas. Até que um dia, sua câmera parou. Deu pau. Isso é normal, todos nós passamos por isso. Mas aquele acontecimento iria mudar para sempre a história do cinema. Eu vou explicar. Basicamente, ele estava filmando enquanto um objeto passava. A câmera travou e quando voltou a filmar, outro objeto estava passando. Então, houve uma ruptura entre um quadro e outro. Um pequeno corte. Porém, não haviam cortes naquela época. Para ele é como se o objeto do primeiro quadro tivesse se transformado no objeto do segundo quadro. E assim, por causa de um pequeno acidente, o primeiro efeito especial foi criado. Foi assim que tudo começou. Méliès dominava e criava cada vez mais para o cinema. Fez grande sucesso e pôde ter o seu próprio estúdio. Era como um castelo de vidro. Foi construído assim para que eles pudessem aproveitar o máximo da iluminação do sol para suas gravações. Nesse período, ele terminou criando mais e mais efeitos especiais. Transições entre as cenas, dupla exposição, e também as narrativas, ou seja, a história na qual se tratava o filme. It's in color. But of course, we tinted the film. We painted it by hand, frame by frame. Assim, pode-se dizer que foi aí que as cores no cinema começaram, mas só iam ganhar mais peso com uma tecnologia usada a partir de 1914. Isso é assunto para outro vídeo. Ao todo, Georges Méliès fez 500 filmes, sendo um deles o icônico Da Terra à Lua, de 1902, o primeiro filme de ficção científica do mundo, baseado no livro de mesmo nome, escrito por Júlio Verne. Vocês podem achar muito os 500 filmes dele, e realmente são, mas os filmes eram curtos, de mais ou menos 6 minutos cada um. O mais longo é o de Terra à Lua, porém, ainda assim, ele só tem 13 minutos. Os filmes como nós conhecemos, de 1 hora ou 2 de duração, só iriam se popularizar bem mais pra frente. Então tá aí, pessoal. E agora vamos para as nossas atividades. Como sempre, elas estão no livro. Primeira atividade está na página 67, as questões 1, 2, 3 e 4, copiar no caderno e responder. Segunda atividade está na página 73, questões 1, 2 e 3, também copiar no caderno e responder. E a última atividade está na página 77, questões 1 e 2. Tá ok? Então é isso aí. Vamos agora fazer as atividades, preparar, tá? Até mais.